Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao AcadCast, o podcast oficial do dono de academia, produzido aqui pelo Acad Gestão de Academias. Então esse podcast é um podcast para você que é dono de academia, de uma academia pequena, de uma academia média, de uma academia gigantesca, de um estúdio de pilates, de um estúdio personal, de um box de crossfit, enfim. Esse é o podcast para você que é dono de um negócio no meio fitness. O meu nome é Henrique Perdomo e eu tô aqui com o senhor Luiz Perdomo. Eu sou o Luiz Perdomo, seja bem-vindo ao nosso podcast e essa apresentação maravilhosa dele ficou muito boa, não ficou? E hoje a gente vai falar de um assunto que talvez seja o cerne de todas as questões, talvez seja o ponto mais importante que você vai ouvir nos nossos podcasts. É uma das coisas que a gente acredita muito, que é vendas. Hoje nós vamos falar sobre vendas em academias. Absolutamente tudo que você precisa saber sobre esse assunto. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar. Eu já quero começar perguntando para você o seguinte. O que diabos é vender? Boa pergunta aí para você que está aqui assistindo esse podcast, que é o melhor podcast já feito até agora. Basicamente, vender numa colocação bastante simples, você pode entender que vender é resolver um problema. E por que é resolver um problema? Porque toda vez que alguém vai comprar alguma coisa, na verdade ela está mudando a sua posição, ela está deixando de fazer algo para fazer uma outra coisa, adquirindo algo que vai produzir um efeito nela, ou seja, ela está incomodada com a situação atual, com a situação presente. Ela quer mudar essa situação. Tá? Nós dissemos que isso é o estado presente, que é indesejado, e a pessoa, através de uma compra de um produto, de um serviço, ela quer ir para um estado desejado. Então, vender é resolver esse problema. Você também pode entender que, vendendo, você resolve o problema do seu cliente, o seu problema como vendedor, o problema da academia ou do negócio que você estiver vendendo, porque vender é, na verdade, a função principal, tá? É a função principal de uma empresa é vender. Ao contrário do que muita gente pensa que é produzir. Na verdade, a função principal de uma empresa é vender. Vender é o ato de entregar a solução para o cliente que você escolheu e para o qual você desenhou aquela solução, aquele produto, aquele serviço. Basicamente isso. Esse entendimento, ele é muito importante, né? Porque muitas pessoas ainda têm um certo, digamos, preconceito com a profissão de vendas. Muitas vezes vendas ficou renegado na história, principalmente aqui no Brasil, aquela pessoa que não deu certo na vida, sobrou vendas para ela, né? Então, sei lá, quando alguém vem pedir um emprego pra gente... Então você consegue colocar meu sobrinho aí pra trabalhar? Pode ser qualquer coisa, até vendas. Não podemos aceitar ele até vendendo. Então eu acho que vendas ficou estigmatizado, ficou com um preconceito, talvez até por ter sido feito por muitas pessoas de forma não profissional, né? Aquele vendedor chato, aquele empurrador, né? Não é nenhum vendedor, aquele cara que fica empurrando. Tem um pouco desse estigma. E eu acho que esse estigma afetou o mercado de academias. Como é que você vê essa relação das academias com vender? Que você acabou de explicar que é resolver um problema, né? Bom, academias e muitos negócios, muitos ramos de negócio, muitas indústrias têm dificuldade com a venda. Mas a academia é especialmente, digamos assim, selecionada para ter esse problema. Parece que alguém planejou, né? Basicamente, é tão estranho isso para mim, que imagina eu chegar numa academia que me diz que tem um plano de negócio que pretende faturar 2 milhões de reais por ano, porque ele vai ter 1.500 clientes e cada cliente vai pagar 150 reais de mensalidade, então tudo somado isso aí dá um valor 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Aí eu pergunto... E como é que você planejou o processo de vendas? Tá? Desde a captação, encantamento, a entrega, tá? E eles me dizem que não planejaram. Não na fiz, verdade, simplesmente deixei. Planejaram o produto é maravilhoso, as pessoas vão comprar. Então, há uma certa falta de entendimento do que é o processo de venda dentro de uma empresa, da importância, como diria Peter Drucker, né? Uma empresa tem uma função. Qual é essa função? A função é criar e manter clientes. Ou seja, primeiro criar. Criar é marketing e vendas.
manter e entregar aquele produto de maneira que você mantenha aquela solução como algo satisfatório para o seu cliente. Mas eu vou desgregar um pouquinho aqui, fazer uma digregação a respeito da origem desse problema que tem com vendas, porque para muita gente não sabe, mas é uma origem numa crença medieval, tá? É do medievo isso. Nós temos mais de 500 anos de pessoas que não compreendem o processo de venda, ainda não aceitam o processo de venda, porque mexer com dinheiro, por exemplo, até 1500 e pouco, tá? Havia inclusive uma legislação que proibia a cobrança de juros, né? Isso se chamava usura. Se você emprestasse dinheiro para alguém e ganhasse dinheiro por emprestar dinheiro, você cometia um pecado, um crime, na verdade, que era o crime de usura. Vender, ele estava junto com esse processo. Ou seja, era melhor, naquele momento, o entendimento era, você não precisa ofertar, as pessoas ficar apregoando os benefícios do teu sapato, do teu arroz, do teu feijão, do teu boi. Você não precisa fazer isso. As pessoas precisam encontrar a solução meio que sozinhas. Muito engraçado esse olhar, porque isso foi ao longo do tempo progredindo. E como você colocou, né, chegou no momento, né, nos últimos 50, 60 anos, que as vendas começaram a fazer parte do nosso dia a dia, né? Hoje tem mais gente vendendo, tá, do que produzindo. Esse é um dado importante para você. Tem mais gente vendendo, entregando, no processo de entrega, do que na produção. Porque a produção é cada vez mais rápida, mais fácil, máquinas, equipamentos, robô, automatizado, também, né? Mas vender ainda continua sendo uma atividade, uma prática humana. Por mais que esteja sendo um pouco automatizada com o advento da internet, mas ainda precisa ter um ser humano ali por trás, né? É bem interessante isso, né? Porque quando nós montamos o funil de vendas, por exemplo, digital, e aí outra coisa importante para você entender esse conceito, quando é o momento em que você aumenta a capacidade de conversão. Quando você está no automático, as suas taxas de conversão são sempre mais baixas, por melhor que seja o teu funil, o teu criativo, a tua estrutura. Aí entra o ser humano, normalmente ele entra aí no segundo para o quarto nível do funil, de cima para baixo, né? Nessa hora que tua taxa de conversão dispara. Se ela estava assim, 100 leads para 10 conversões, para 5 negociações, quando chega nas 5 negociações e entra o fator humano, aí você vai para 80% de conversão. E é essa a grande vantagem, né? Se você realmente montar uma equipe de vendas, se você entender isso que nós estamos colocando para você, se você compreender a importância do processo de venda dentro do teu negócio, o teu negócio ele se torna várias vezes mais lucrativo. Vou repetir aqui. Não é que vai aumentar um pouquinho o lucro, 10%, 20%. É várias vezes mais lucrativo. Eu vou explicar isso aqui dentro do processo de vendas, espero. Mas eu quero que você compreenda o seguinte. Imagina uma academia que recebe 100 visitas. Posso fazer essa conta aqui, né? Claro. Imagina uma academia que recebe 100 visitas, tá? E a outra academia também recebe 100 visitas, e as duas, vamos, para que fique justo, né, o processo, as duas têm mais ou menos os mesmos professores, os mesmos equipamentos, a mesma área, e todos eles resolveram comprar o mesmo produto, né? Compraram dos vários fornecedores de produtos e de serviços que tem, aquelas aulas pré-formatadas e aqueles aplicativos de treino que já existem. Então o professor, basicamente, eles têm um serviço, uma entrega muito parecida, só que uma fatura 5 vezes mais do que a outra. Então agora eu vou te explicar um número. Como é? Fatura não, ela tem 5 vezes mais lucro, tá? Como é que isso funciona? Se as duas são iguais, os custos operacionais são muito parecidos. Então o que vai determinar a lucratividade diferente é o aproveitamento do processo de venda. As duas recebem 100 clientes, tá? Uma tem uma equipe despreparada. A cada 100 clientes consegue fazer mais ou menos 30 vendas. Essas 30 vendas... Está sendo bonzinho, né? Estou sendo bonzinho. Está sendo bonzinho. E essas 30 vendas, cada um desses clientes, pela estratégia de venda e o processo de venda, essas pessoas são pouco qualificadas, esses vendedores não tiveram treinamento, eles não têm uma estratégia mais sofisticada. O que eles fazem? Eles vão vender para o cliente uma mensalidade,
um trimestre, um semestre, eventualmente um plano mais longo, um plano anual. Então esses 40 clientes, eles vão comprar mais ou menos o seguinte: 10 mensalidades e cada um vai ficar 4 meses, 10 trimestrais e cada um vai ficar apenas 3 meses, um pouquinho mais, 10 semestrais e cada um vai ficar provavelmente só 6 meses mesmo, e 10 anuidades, que essas sim elas tendem a ter uma renovação maior. Quando você vai somar tudo, você vai ter 120 meses, que é o que você vendeu de anuidades, mais 60 meses que você vendeu dos 10 semestrais, então você tem aí 180 mais ou menos mensalidades. Aí depois você tem mais 10 trimestrais, que são mais 30, você chegou em 210 mensalidades, tá? E mensalidade eu estou dizendo como se fosse uma unidade de produto, tá? E aí você tem os mensais, que eu vou colocar, eu vou multiplicar por 3, porque quem compra um mensal, ele vai ficar 3 meses na sua academia. Então eu vou colocar que também esses aí são 30. Então nós temos 210, 240. Agora vamos olhar a outra academia, que tem uma equipe muito qualificada, muito treinada e tem clareza do que vai vender. Eles têm uma estratégia voltada para planos longos. Então cada vez que um cliente passa o cartão lá, são 12 mensalidades que ele paga, tá? E ela vai fazer mais ou menos entre 50% e 60%. Nós temos equipes que fazem 80%, mas eu também vou colocar mais baixo, vou colocar 60%. A cada 100 clientes eles vão vender 60, mas só que desses 60, 99% vão comprar anuais. Então eu vou tirar só um anual, né, para que fique mais fácil, e aí você tem 60 vezes 12, tá? Você tem um número gigantesco. Deixa eu fazer aqui a conta. 60 vezes 12 são 600, mais 12, nós estamos falando de 720 mensalidades. Uma equipe... Ao contrário de 240, né? Isso, 240 para 700. Agora imagina isso acontecendo todo mês. Todo mês uma equipe vende 240 e a outra equipe vende 720. A diferença é tão brutal, tá? Mesmo que você coloque 20% de desconto, então não é mais o valor, não é o mesmo. Então 720 não vale a mesma coisa que o seu. Tá bom, então põe 500 para 240, dá o dobro de faturamento. O dobro, exatamente o dobro. E se você fizer isso todos os meses, uma academia terá o dobro de clientes que a outra, porque ela está vendendo o dobro de mensalidades. E é exatamente por isso que a gente enxerga potencial nas academias, né? Porque as academias estão ali empatando, sofrendo para pagar as contas, só que já com as mesmas visitas que elas recebem, ou seja, sem precisar fazer marketing, só utilizando as pessoas que já entram em contato pelo WhatsApp, entram em contato pelo Instagram, visitam a academia espontaneamente, só com isso você já consegue dar um salto de 2, 3, 4 vezes número de clientes, faturamento e consequentemente... É exatamente isso. Então imagina que uma academia que vende 720 mensalidades e a outra 240, mesmo que o valor dos 720 seja o equivalente a 500, você tem uma comparação que é 500 para 240. Se for 100, você está falando de a 100 reais, né? Você está falando de 24 mil de vendas e o outro está falando de 50 mil de vendas todos os meses. É muito diferente. Se o custo é o mesmo, porque os professores são a mesma estrutura, e você poderá me argumentar que é para atender o dobro de clientes, você vai gastar mais. Então vai lá e faz a conta. Mas não é muito mais, né? Faz a conta na sua academia, tá? Quanto mais você vai pagar de aluguel? Quanto mais você vai pagar de IPTU e de energia elétrica? E de produto de limpeza. O que vai aumentar, basicamente, um pouquinho a mão de obra. Talvez, em vez de 10 professores ou de 8 professores para atender 250 alunos, você precise, sei lá, 3, 4 a mais. Então, vai aumentar aí 20% a folha. E vai aumentar mais ou menos entre 15% e 20% teus custos variáveis. Tudo o resto continua igual. Então, você dobra o teu faturamento e aumenta 20% o teu custo. É um bom jogo, né? É um bom jogo. Se você tinha, tá? E essa diferença muitas vezes até de ter lucro e não ter, tá? Porque não estamos falando de aumentar o lucro, mas na verdade o processo de vendas muitas vezes está salvando as academias, porque tem academias que têm um produto bom, tem um bom atendimento, mas não tem processo de venda. Sim. Então uma outra academia com um bom processo de vendas e de marketing, ela às vezes tem um resultado muito melhor, mesmo tendo um produto que não é nem tão bom assim, não é nem equivalente, é pior, tá? O serviço não é tão bom.
Não, e tem um fenômeno, né? Porque quando você começa a vender, você começa a gerar caixa, gerar faturamento, gerar lucro, e aí você pode fazer uma coisa muito importante que a maioria das academias não conseguem fazer, que é reinvestir no negócio, se você assim desejar, né? Então você consegue ter profissionais melhor, você consegue treinar mais os seus profissionais, consegue ter mais tempo. Olha que louco, você vai estar atendendo mais pessoas, mas você vai ter mais tempo, porque você deixa de resolver os pepinos. Você não tem que correr atrás do dinheiro no final do mês, você não tem que fazer negociação para pagar a prestação. Você sabe que você colocou um negócio que você me dá a chance de falar sobre isso. Porque muitas vezes me perguntam... Luiz, mas você como consultor só fala em vendas, sabe? Sabe por que eu falo em vendas? Porque você não fala. Porque se você falasse em vendas, eu ia te dizer o que você fazer para vender mais, para fazer mais marketing, mas eu ia te dizer o que fazer para ter melhores produtos. Mas nesse momento, a maioria do mercado ainda está num estágio muito primário. Ainda não entendeu que tem que ter uma equipe de vendas, que ter uma equipe de vendas, uma estratégia de vendas, faz com que você dobre o faturamento. E quando você dobra o faturamento, você multiplica teu lucro por 2, 3, 4, 5 vezes. Nós temos um programa, inclusive, que é o 10 em 12, que a gente tem uma proposta de aumentar 10 vezes o lucro em 12 meses. Por que é possível fazer isso? Como é que seria possível fazer isso em qualquer outro lugar? E muita gente nem acredita, né? Quando a gente fala, o cara fala, como assim? Mas é possível, porque uma conta simples. Se uma academia gasta 23 mil e fatura 25, sobram 2 mil, e a outra academia, com os mesmos custos, fatura 50, e também gasta 22 ou 23, ela tem 10 vezes mais lucro. É simples, tá? Ah, mas você está simplificando uma conta. Estou. Claro, nós podemos fazer fluxo de Mas caixa, é porque isso é possível fazer na grande maioria das academias. Eu diria que 90% das academias é possível fazer isso, né? Então é por isso que a gente consegue simplificar essa conta. Talvez mais, porque a gente analisa mais ou menos 200, 250 academias por ano, tá? As nossas equipes de consultoria de campo, que são as que fazem essa análise. E nós encontramos assim, uma a cada 30, uma a cada 40, que não é possível aumentar 100% as vendas, ou porque não tem mais espaço, sim, mas é possível aumentar 50%. Sim. E, em contrapartida, a grande maioria é possível aumentar mais de que 100% o faturamento. Então, assim, esse número de 10, né, de 10 vezes o lucro, tem a ver mais ou menos o seguinte, entenda assim, mantém o teu custo igual, dobra o teu faturamento. Se você tinha 10% de lucro, que é o que a maioria do mercado trabalha hoje, limpo, você vai ter 10 vezes mais lucro. Mas é possível mais de que dobrar o faturamento. Perfeito. Às vezes é possível triplicar. Perfeito. E aí o que a gente está falando aqui é simplesmente porque você não olhou para isso, porque você não está olhando para vendas, você deixa escapar essa oportunidade, prestando atenção em todas as outras coisas, achando que a solução tá... Porra, eu preciso de uma máquina melhor, porra, eu preciso de uma esteira melhor, porra, eu preciso pintar minha parede, eu preciso, sei lá... fazer um monte de coisa que não necessariamente vai resolver o seu problema de atração de novos clientes, simplesmente porque talvez, pelo que você falou que trouxe essa mentalidade lá dos anos 1500, você talvez tenha o quê? Um preconceito com vendas. Então eu queria falar um pouco disso, do porquê que as academias não olham para venda, sendo que ali é o cerne da questão, ali é onde, porra, vai resolver o problema. Por que não estão olhando para isso? Por que ainda é tão difícil? É cultural e olha, é muito engraçado, né? Porque quando eu pergunto para um dono da academia, que ele me diz assim, olha, eu vou mudar o meu negócio, eu vou trocar todas as máquinas. Eu pergunto, por que você quer trocar as máquinas? Ele normalmente para e pensa um pouco e pensa assim, para atender melhor o meu cliente. Por que você quer atender melhor o seu cliente? Aí ele me diz que é porque ele quer ter mais clientes. Ele fala, então, né, que o meu cliente ficar feliz, aí meu cliente fica feliz, ele vai indicar mais pessoas. A lógica é tão louca, é tão louco isso, porque ele na verdade está querendo mais clientes. Mas em lugar de olhar para o único lugar possível onde você pode fazer clientes acontecer, ele está olhando para todos os outros lugares. É um fenômeno cultural, porque a maioria dos profissionais que têm negócios hoje nas academias, eles são educadores físicos. Então, a lógica que ele aprendeu foi mais ou menos o seguinte, se eu atender melhor, e atender melhor pode ser ter uma máquina melhor, um professor melhor, um local melhor, um modelo de treino melhor, algo que faça, né? Ele tem essa lógica, se eu tiver algo melhor, por exemplo, uma máquina, meus clientes vão ficar mais satisfeitos, ou vai ficar mais fácil convencer alguém de comprar,
ou então as pessoas não vão querer sair, que dá na mesma, né? Sim. Tá? É uma combinação dessas duas coisas que é que você precisa fazer, que é conquistar e manter clientes. Mas a lógica está equivocada num ponto. Isso só seria válido se você já tivesse resolvido o seu modelo de vendas. Que mais ou menos como eu disse o seguinte, você ensina o teu professor a fazer um treinamento, ele precisa fazer um protocolo, tem uma ficha de treinamento para ser feito, um acompanhamento, uma prescrição de treinamento, uma avaliação física. Agora eu te pergunto, você faz isso na sua equipe de vendas? Você ensina a sua equipe como receber o cliente, como conquistá-lo, como seduzi-lo, como fazer com que ele realmente compreenda, tá, que a necessidade dele pode ser atendida na sua academia? 99% dos casos que eu pergunto isso e peço para me mostrarem, o resultado é não. E é não porque há um problema cultural. Então nós vamos ter que abordar essa questão aqui. Eu fico pensando sobre isso, né? Porque se o dono da academia entendesse que vender é resolver um problema, primeiro, ele não ia ficar esperando o cara chegar na academia dele. Porque ele não ia ter aquela sensação de, tô empurrando alguma coisa pra ele, algo que ele não quer comprar. Ele sabe, tô resolvendo um problema. Na verdade, tô fazendo mais do que isso. Porque o problema que a academia resolve é um problema muito foda, que é, tô te entregando mais vida. Porque a gente sabe que sobrepeso está igualmente relacionado a uma taxa de mortalidade com menos tempo. Pessoas morrem mais se elas têm mais sobrepeso. Então o que a academia entrega é vida. E mais tempo de vida, com mais qualidade, com mais produtividade. E aí, por não saber disso, o cara não vende. O cara fica com receio de vender. Aí ele vende um planinho mensal, finge que está vendendo alguma coisa, não vai atrás do cliente, espera o cliente vir atrás dele. Então esse é o problema cultural, na minha opinião. Alguns clientes que eu converso, e eu pergunto por que eles não têm, eles me dizem o seguinte... Mas Luiz, se meu produto é bom, as pessoas não deveriam de comprar? Sim, só que elas precisam saber que é bom. E aí exatamente, e aí eu pergunto para você reparou que tem carros muito bons? Mas todos os fabricantes de carro fazem muito marketing para mostrar o quanto o carro dele é bom. E ele tem uma rede de assistência e de venda, tudo aquilo lá é para poder vender. Eu não sei se você sabe, talvez você saiba, talvez não, mas, por exemplo, na indústria automobilística, 40% do investimento é na rede de distribuição, não é na produção. Tá? É desenvolvimento, produção e marketing é 60%. 40% da margem é na distribuição. E se você for analisar qualquer outra indústria, você vai descobrir, tá, que todos eles nem imaginam a possibilidade de faturar 100 mil, 200 mil, 500 mil por ano, 1 milhão por ano, 2 milhões por ano, sem ter uma equipe de vendas que tenha como missão conquistar esses clientes. E aí entra o ponto de que a academia é um negócio tão fantástico, que mesmo sem fazer nada disso, esperando os clientes brotarem, esperando os clientes baterem na porta, você ainda está aberto, você ainda está vivo. Em qualquer outra indústria, você estaria morto, você não existiria. Agora, imagina o potencial de crescimento, a gente já falou disso aqui, que você tem se você fizer o processo certinho. Se você entender, cara, meu produto é bom pra caramba, eu vou vender essa parada. Eu não vou esperar que uma pessoa decida. Eu vou ajudar ela a tomar a decisão. Eu vou dizer, cara, isso aqui é bom, isso aqui vai te entregar mais vida. E você sabe que nós sabemos qual é essa diferença exatamente? Quando você olha para o Brasil, eu vou excluir aqui, basicamente, a base da pirâmide, porque nós vivemos num país muito desigual, então vou tirar 40% dos consumidores. Não vou dizer que você tem 220 milhões de potenciais consumidores. Primeiro vou tirar os adultos, os mais velhos, os mais jovens, eu vou ficar com alguma coisa em torno de 160 milhões, e depois eu vou tirar alguma coisa em torno do mais ou menos 40%, um pouquinho mais, que seria aqueles que realmente não têm capacidade de compra ainda, porque é um país que estamos vivendo uma crise, e essa crise tem um reflexo econômico de que as pessoas têm menos dinheiro. Ainda assim, sobraram 100 milhões de consumidores. Sabe quanto é que você tem hoje desses 100 milhões que poderiam comprar a academia, frequentando a academia? São por volta de 8 a 10 milhões. Dependendo da revista, dos dados, enfim, nós temos muitos dados, mas a gente coleta dados de vários lugares, você pode chegar em algo em torno de 10 milhões. Tá? Se você vai na Nova Zelândia, tá? Esse índice para os mesmos 100 seria 40 milhões. Se você vai na Europa... Proporcionalmente falando, você diz, Isso, né? Tá. Isso, nós estamos falando o seguinte,
que aqui nós temos da população economicamente Se fosse a cada 100 milhões... Isso, que realmente pode comprar. Eu já excluí aqueles que não comprariam, para ficar justa a comparação. Sim. E aí eu estou te dizendo que ainda assim, quando você faz isso, você ainda tem uma diferença. Aqui no Brasil, você tem mais ou menos 10% dos adultos que teriam condições de comprar estão realmente praticando atividade física monitorada e dirigida. E quando você vai, por exemplo, na Nova Zelândia, esse número é 40. Quando você vai nos Estados Unidos, esse número é perto de 18, 20. Mesmo por quê? Porque eles passaram uma epidemia de gordura. Sim. E eles fizeram um trabalho muito forte e hoje isso está... Agora, então, eles estão fazendo um trabalho fantástico também na retomada agora, depois da pandemia. E isso está acontecendo aqui também. Presta atenção, tá? Se você não vai perder venda, não é por falta de clientes. Provavelmente você vai perder venda porque você vai ter clientes que vão te procurar e você não tem um vendedor preparado para atender aquele cliente. O que é atender? É minimamente recebê-lo, encantá-lo e mostrar para ele que você realmente tem a solução, que você tem um caminho para ele aliviar aquele problema que ele tem, né? Lembrando que vender é resolver um problema. Sim, é basicamente assim, cara, não atrapalha o cara a comprar. Se ele já tá lá, ele quer muito comprar. E às vezes ele vai lá e volta sem comprar a... É incrível, né? Da academia, velho. Eu fico meio louco assim, porque... Ah, não, o cara veio aqui só dar uma olhada. Meu, ele não veio só dar uma olhada. Ele não veio só dar uma olhada. Se ele levantou da onde ele tava, muito provavelmente do sofá da casa dele, deixou a Netflix lá, saiu, foi até a sua academia, foi lá e não comprou, foi você que atrapalhou esse cara. Isso, para você entender isso de uma forma melhor, a coisa mais valiosa que alguém hoje pode entregar para você é o seu próprio tempo. Né? Para você que está nos entregando o seu tempo, que está assistindo aqui esse podcast, muito obrigado, porque você está me entregando aquilo que você tem de mais valioso, que é o seu tempo. Você poderia estar trabalhando, você poderia estar se divertindo, você está aqui. O seu cliente faz a mesma coisa com você. Ele sai de casa, vai na sua academia, está te entregando um tempo, 15, 20, 30 minutos, está te dando uma oportunidade. Olha, eu estou aqui, vim ver se você consegue me ajudar a perceber qual é o benefício de fazer essa atividade aqui, porque eu realmente não sei. Porque se ele soubesse, ele não precisava do o processo de venda. O processo de venda é para resolver essa desconexão que há entre uma percepção que eu tenho aqui de que talvez você seja a instituição ou o produto certo para mim, e você que tem que me mostrar através do processo de venda que realmente é, confirmar aquela expectativa, né? E aí tem uma coisa importante. Você tem hoje quase 5 a 6 pessoas a cada 10 saindo da academia sem comprar e sem saber, sem ter passado por um processo de vendas ou de encantamento. E não é que comprou na outra, né? Não, ele vai para casa. A gente até falou muito disso num outro episódio, acho que foi até o anterior, foi sobre fidelização, retenção e aderência, que os clientes eles deixam de comprar e deixam de comprar. Eles vão voltar a comprar depois de 1 ano e 6 meses, depois de 1 ano. Então, assim, é muito importante que você que está assistindo agora entenda que existe um processo que você precisa fazer antes do cliente entrar, que você precisa ajudar esse cara a tomar uma decisão, que você precisa ajudar ele a resolver um problema na vida dele, porque só assim você vai poder entregar mais vida, mais tempo de vida com mais qualidade. É um produto maravilhoso que você tem na mão. Então não faz sentido que você não o venda, não faz sentido que você tenha vergonha de vender, não faz sentido que você tenha medo de vender. Na verdade tem que vender mesmo, porque se você sabe que o seu produto é bom, por que você não vende? Aqui a gente não tem vergonha nenhuma de vender. Eu sei que o nosso produto vai mudar a sua vida, por que eu vou ter vergonha de vender ele? Eu vendo. E vendo mesmo. E vendo sabendo o que eu estou fazendo. Porque eu sei que quando você toma uma decisão, quando você dá esse passo, a sua vida melhora. E esse é um ponto importante. Porque não é um jogo de soma zero. Não é algo que eu tiro de você e dou pra mim. Eu não estou tirando nada de você. Na verdade, é um jogo mútuo. É um jogo de ganha-ganha. Assim como o cliente compra um plano na sua academia, também é um jogo de ganha-ganha. Porque ele vai estar ganhando mais tempo, mais qualidade de vida, mais vida como um todo. E você vai estar recebendo o que é seu, merecido por direito. Então isso precisa entrar na cabeça dos donos para que eles comecem a andar nesse sentido. E você colocou isso de uma maneira brilhante, muito boa. E eu vou falar um pouco do processo, né? Vou falar um pouco do processo. O processo é muito importante.
Da mesma maneira que eu vou ter melhores resultados se eu for treinar na sua academia e você fizer um planejamento de treino e me disser exatamente o que eu devo fazer, com relação a eu, da minha cabeça, tá, fazer o treino que eu achar que eu devo fazer. Eu já vi que os caras ficam levantando peso, né? Então vou comprar o peso e vou ficar levantando o peso aqui. Claro que não vou ter resultado. Da mesma maneira, a sua equipe de vendas precisa ser treinada. Porque eu vou falar aqui um pouco do processo de venda em si. A primeira parte do processo de venda, ela parte de um conceito muito simples, que você vai entender em 10 segundos, que é: as pessoas só compram se confiarem em você. Então, a primeira parte do processo de venda, a primeira parte do encantamento, depende da habilidade que o seu vendedor tiver para produzir essa conexão que gera confiança. Tecnicamente, nós chamamos isso de empatia, de rapport. Eu vou te dizer o seguinte, pensa da seguinte forma: se o seu vendedor sempre, todas as vezes, tiver um método para ele se conectar com o cliente, se conectar em um nível consciente e inconsciente, você aumenta muito a taxa de sucesso. Então essa é a primeira parte. Claro, eu poderia te falar aqui no treinamento de linguagem verbal, não verbal, tudo mais. Eu só quero que você entenda o seguinte: se houver essa conexão, você começa a garantir que o restante do processo vai funcionar. Eu não vou falar da técnica para produzir essa conexão, mas essa técnica, ela existe, ela é treinável, ela pode ser ensinada para qualquer pessoa, tá? E é um conjunto de técnicas. Você sabe que isso é muito legal, porque tem um livro que é assim, cara, dá para ler numa ida no banheiro. Chama Como Convencer Alguém em 60 Segundos. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu esqueci o nome do autor aqui, mas é maravilhoso para que você que está assistindo comece a mergulhar nesse universo das vendas, né? Porque, na verdade, você está vendendo o tempo todo. Você está vendendo para sua esposa, você está vendendo para seu filho, você está vendendo para todo mundo. Você está negociando o tempo todo. Talvez você não esteja vendendo um produto, um serviço em determinado momento, você está vendendo uma ideia. Aqui, por exemplo, nós estamos vendendo uma ideia para você. E a gente quer que você compre essa ideia. Por que a gente quer que você compre essa ideia? Porque essa ideia vai modificar a sua forma de ver as coisas, a sua forma de fazer negócios, a sua forma de tocar a tua empresa, a tua academia. Isso vai gerar benefícios para você. E tem, obviamente, um ponto comercial, porque quando gerar benefício para você vai lembrar da gente e falar: pô, esses caras me ajudaram. Será que não vale a pena eu contratar o serviço deles? E pum, é assim que a gente cresce, é um jogo de ganha-ganha. Mas o ponto é, você está vendendo o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E na sua academia é assim, você tem que estar vendendo o tempo todo, sua recepcionista tem que estar vendendo, seu professor tem que estar vendendo, a pessoa que está na limpeza tem que estar vendendo, você tem que estar vendendo. Então, é preciso esse mergulho no universo das vendas, mas não é um mergulho difícil de ser feito. Não. É só uma questão de percepção. Não, eu vou colocar aqui os passos principais, né? Então, o primeiro passo é, se o seu vendedor está bem treinado, ele tem várias técnicas e várias ferramentas, algumas delas ele já tem, tá? Para produzir essa conexão. Um segundo passo é menos intuitivo, porque geralmente os vendedores que não são treinados, eles falam mais sobre o produto, sobre o serviço e não ouvem o cliente. Então, esse é o vendedor que empurra, né? O que fica tentando convencer. Empurrador. Um bom vendedor, ele ouve muito mais, ele sabe fazer perguntas. Então, uma segunda etapa, que uma etapa investigativa, onde aproveitando essa conexão mais profunda, o vendedor vai fazer perguntas, e aí tem diversos tipos de perguntas, processuais, sintéticas, diretas ou não, para fazer o quê? Para que o próprio cliente não só dê essa informação para nós, como vendedores, mas também para ele mesmo, porque o ouvido que está mais perto da boca dele é o dele mesmo. Então, quando ele diz: olha, eu realmente quero fazer atividade física porque eu decidi que agora eu quero ser uma pessoa diferente. Se você conseguir que ele fale isso para ele mesmo, você deu um passo gigantesco na mudança. Então, o segundo processo é um processo através de frases, perguntas, tem várias técnicas aqui, mas basicamente o conceito é o seguinte: o seu cliente vai contar para você, vendedor, e para ele mesmo por que ele deseja fazer aquela transformação na vida dele. Legal. Se você conseguir fazer isso, se tua equipe for treinada e preparada, e aí tem diversas ferramentas da neurolinguística e de outras técnicas para que você consiga chegar lá, você pode ir para o terceiro passo. O terceiro passo
é ajudar o teu cliente a se enxergar, a ter uma projeção no tempo, nós chamamos isso, tá, de projeção, né? Nós podemos fazer uma ponte ao futuro, ajudar o nosso cliente, para que ele se imagine, ele já tendo feito aquilo que ele quer fazer. Então, olha que poderoso isso aqui. Primeiro, o teu vendedor vai fazer uma conexão consciente e inconsciente com o teu cliente, com linguagem verbal e não verbal. Depois vai fazer perguntas para que o cliente nos entregue informação do processo decisório, quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os incômodos, qual é o problema que ele precisa resolver. Depois, o bom vendedor, com isso em mãos, vai fazer com que o cliente se projete no tempo e ele faça uma ponte ao futuro, percebendo que ele já resolveu. Eu vou fazer aqui só para você entender. Imagina agora que você ganhou a possibilidade de que sua equipe está tão treinada, está tão preparada, que você sabe que nesse momento, a cada 10 clientes, 6 vão comprar. E não só isso, todos irão comprar o seu plano anual. Ou seja, você não vai vender mais uma matrícula e ficar torcendo para o mês que vem acontecer de novo e depois de novo. Não, você já vai ter um benefício gigantesco. Por quê? Porque tua equipe está treinada. Esse salto ao futuro que estou pedindo para você fazer, essa ponte ao futuro, nós pedimos para o cliente. Eu posso dizer para ele algo mais ou menos assim: Henrique, você já se imaginou daqui a 6 meses treinando da forma que você imagina, se dedicando dessa forma que você imagina? Como é que você vai se sentir? Como é que você vai estar feliz com você mesmo, tendo conquistado o corpo, a forma física, a disposição que você merece? É muito bom. Se você fizer isso, se você aprender a fazer isso, tá? Você criou a ponte ao futuro. Agora você pode ir para o próximo passo, que é o nosso. Estou escrevendo aqui o nosso protocolo de vendas, que eu vou pedir inclusive para você deixar aqui, claro, um link para que você possa estudá-lo. Você pode fazer o próximo passo, pode mostrar para o seu cliente uma conexão entre aquilo que ele imaginou, que nós chamamos de ponte ao futuro, e isso que você está explicando agora, que é o seu plano X, Y, C, seu plano Power, que pode treinar 2 vezes por semana com esse método, com esse acompanhamento. Você vai fazer uma conexão com o que o cliente acabou de experimentar na sua própria mente, numa ponte ao futuro, com aquilo que você está oferecendo. E aí acontece uma mágica. O seu cliente entende finalmente que para conseguir aquilo que ele deseja, que ele tanto busca, só precisa, então, agora, comprar aquilo. E aí acontece uma coisa muito legal também, né? Porque quando o processo de venda é bem feito, gera uma outra coisa, que é um processo de comprometimento maior no cliente. Quando a venda é mal feita, não necessariamente o cliente se compromete. Ele tem a possibilidade de sair mais rápido. Na verdade, ele compra saindo, né? Compra já querendo ir embora. Ele fala assim, eu vou tentar. Eu vou tentar, mas acho que não, isso aqui não é para mim. Mas quando a venda é bem feita, o cara ele fica tão... Aquilo mexe com ele. E aí ele manda ver. Aqui é o podcast que nós falamos anterior, né? Da retenção, aderência e fidelidade, que vai ter um link aqui em algum lugar para você assistir ou assistir o podcast anterior. Quando você, então, passou por essas etapas, olha, a sua equipe vai ter que estar treinada para fazer o seguinte, fazer uma conexão verbal, não verbal, a nível consciente e inconsciente, fazer as perguntas para que o seu cliente elicie, ou seja, ele tire de dentro dele de uma forma, a gente diz que tem uma estrutura profunda, psicológica, onde ele vai realmente se expor e dizer, é isso que eu quero, para você e para ele mesmo. Aí depois você vai ajudar esse cliente a fazer uma conexão como se isso já tivesse sido alcançado, como fiz agora há pouco com o Henrique, que nós chamamos de ponte futuro. Finalmente você mostra para ele que aquilo que você está oferecendo nesse momento é exatamente o que ele precisa para chegar na ponte ao futuro. Agora, sabe o que aconteceu? Acontece uma mágica. Isso não tem mais valor. Quanto vale você realmente conseguir conquistar, resolver um problema que de repente você tem durante anos? Tá? Vale muito mais do que uma mensalidade. Então aí o seu vendedor, seguindo um protocolo de vendas bem adequado, vai oferecer apenas
2, no máximo 3 opções. Então presta atenção. Vocês, nas academias, estão perdendo muita venda porque apresentam uma folha sulfite para o cliente. O fechamento é muito ruim, né? É muito ruim, gente. Não faça isso com o cliente. É uma tortura você chegar para o cliente e dizer o seguinte: Olha, você tem essa escolha aqui 2 vezes por semana com esse aqui. Mas se você colocar esse outro aqui, esse é outro preço. Agora, isso é para 2 vezes por semana. Mas 3 vezes por semana é isso aqui. Agora, tudo isso é só para um mês. Porque se você fizer 3 meses, não é nada disso, é outro preço. Mas você também pode escolher esse... Cara, nessa hora, o seu cliente está tão confuso. Sabe o que ele diz para você? Vou pensar. Ah, então me dá isso aqui que eu vou pensar. Vou ver lá em casa. 90% das vendas mal sucedidas terminam assim. E é muito louco, né? Porque a gente falou lá no começo do podcast que vender era resolver um problema. E aí agora você literalmente ferrou com a cabeça do cliente. Criou você um problema. Criou um problema. Então você nem fez o que era vender e, ao contrário, você se distanciou disso magicamente e loucamente, né? É impressionante porque isso o que é? Falta método. Falta estrutura, falta estratégia. Quando a gente diz que tem que ter um método de venda, é porque seu vendedor, sua equipe deve saber exatamente o que é necessário fazer para cada tipo de personalidade, para cada tipo de linguagem, no primeiro momento, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. E agora eu vou te mostrar que no lugar dessa situação, isso aí que eu descrevi aqui de forma um tanto jocosa, você pode, jocosa. São por esses momentos que existe a editora de vídeos, porque o senhor Luiz Perdomo usa um vocabulário um tanto complicado às vezes, e para isso que eu tô aqui, para te ajudar a saber o que é jocoso. Segundo o nosso queridíssimo Google, jocoso nada mais é o que provoca o riso, engraçado, divertido e cômico. Fica tranquilo, gestor ou gestora. Você pode fazer o seguinte, você pode dizer para o cliente, olha, dentro de tudo que te expliquei, eu tenho 2 planos que me parece que te atendem. Cada um deles tem uma versão mensal, semestral e anual. E você vai apresentar uma opção que é muito fácil de entender. Se você comprar um mês do produto X, ele custa R$200. Se comprar 6 meses, cada um custa 150. E se comprar 12 meses, cada um custa 100. Todo mundo vai escolher 100, tá? E você vai dizer, você pode comprar esse produto ou pode comprar esse. Entre estes 2, qual que te pareceu mais interessante? Tira o dilema do cliente. O cliente precisa escolher apenas entre 2, no máximo 3 opções. E quando você fizer isso, aí vai ter uma coisa muito interessante. Vai ser uma sacada muito boa que é, o teu cliente, ele está escolhendo e ele acha que você não está vendendo. Que você só está ajudando ele a escolher. Isso é maravilhoso. É lindo isso aí. Finalmente, quando ele escolhe, ele pode escolher um mês, pode escolher 6, pode escolher 12. Não tem problema nenhum. Você vai pegar uma promoção dizendo, Henrique, já que você escolheu esse plano XYZ, eu posso te mostrar a promoção desse plano? Claro. Que tem mais vantagens. Nos nossos planos, nós criamos muitas vantagens nessa estratégia. Eu vou falar de algumas aqui. Tá? O plano é mais flexível, ele é transferível, ele tem benefícios que os outros não têm. Essa é só uma promoção, não é o preço. É o que você coloca a mais. Benefícios e bônus vendem mais do que desconto. Muito mais. Tá? E aí você coloca essa situação toda para o cliente e faz uma simples pergunta. Henrique, você escolheu esse aqui, não é isso? Você quer continuar com esse ou quer mudar para esse aqui? A próxima pergunta, sabe qual que é, amigo? Você prefere pagar à vista ou em quantas parcelas no cartão? É simples assim. Simples assim. Eu vou contar um segredo para vocês. 99% das nossas equipes seguem esse protocolo, que o protocolo já vendeu centenas de milhares de matrículas todos os anos. São mais de 1.800 academias, mais 400 agora dentro dos programas de mentoria, que seguem esse protocolo. E todas elas vendem. E eu vou te dar os números. O número para os iniciantes, para as equipes que estão aprendendo, estão iniciando, é mais ou menos 50%, 60% de conversão. Já é quase que o dobro do normal. Mas das equipes que estão treinadas, né, que seguem bem o protocolo, você está falando de 80% de conversão. Então perceba que cada centavo que você gastar agora no marketing vai se transformar em uma visita e ela será convertida. E isso não acontecia porque você gastava muito em marketing,
trazia o cliente, esse cliente visitava a sua academia, não comprava e sabe para onde ia? Para casa. E aí você poderia fazer marketing durante um ano para ele, que ele não volta, porque dentro do nosso estudo, você sabe que você tem um ciclo, né? Você conseguiu trazê-lo ele agora. Quanto tempo, se eu não vender para ele agora, quanto tempo leva para ele ficar maduro de novo? Um ano. Então imagina a produtividade que você vai ganhar quando você entender que a sacada é vender, é ter uma equipe de vendas, que essa equipe precisa ser treinada, que existe um protocolo, que não é algo que você vai inventar. Da mesma maneira que eu não tenho direito, não tenho a técnica para eu inventar um treinamento para mim, eu tenho que ir lá no especialista e falar: Professor, qual é o treino mais adequado para mim? Eu quero chegar nessa situação e estou disposto a fazer esse esforço. Qual é o treino que vai funcionar melhor? você vai saber, eu não. Agora, da mesma maneira, estou te dizendo, olha, você não sabe qual é o melhor protocolo para vender serviços e produtos da academia. Eu sei, porque eu já fiz isso em mais de 1.700 academias com projetos bem-sucedidos. E esse protocolo que você está ganhando de presente aqui. Ah, você não está ganhando treinamento? É verdade, você não está ganhando treinamento. Mas já dá para você fazer alguma coisa. Eu desafio você a usar esse protocolo e comparar uma semana de vendas usando esse protocolo e uma semana de vendas sem protocolo nenhum. E aí depois você me diz. Bom, você sabe que acabou a água, Acabou a água, acabou o podcast, né? Igual quando acaba a cerveja no churrasco, viu? Então, A tá galera vai servido. embora. Então, pra gente finalizar, eu quero só que você faça um plano de ação, porque, tá bom, investimos um tempo aqui em dizer que vendas é importante, do porquê é importante, eu acho que o pessoal entendeu. Então, o que tem que fazer agora? Ok. Acabou o podcast, porque eu acredito que a sua vida não muda pelo podcast que você ouviu, mas muda pelo que você faz depois do podcast. Então eu queria que você desse uma linha de ação. Pô, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Perfeito, vou fazer agora. Então, primeira coisa, pega todos os teus produtos, teus serviços e junta eles de uma maneira que o teu cliente tenha 3 opções no máximo e escolhe uma dessas opções como aquilo que você realmente quer vender. Que é o produto que vai ter mais benefícios, que vai parecer mais barato, que vai ter... Tá? Então, agora o teu cliente tem 3 opções e uma delas é muito boa. É tão boa que você tem certeza que você vai vender em 99% dos casos essa. Segunda coisa que você vai fazer, pega esse protocolo que nós estamos colocando aqui, pega esse podcast, essa parte das vendas, do passo a passo, senta com sua equipe e faça um treino, mesmo que você não tenha as técnicas. Eu quero que você pense o seguinte: como é que a gente faz conexão? Como é que a gente descobre o que o cliente quer, que é o segundo passo? Como é que a gente pode ajudar o cliente a fazer uma ponte futura? Como é que eu faço uma conexão da ponte ao futuro com aquilo que eu tenho? Depois eu vou apresentar as 3 opções. Faça isso. Faça isso com o produto que você tem. Não mude nada no produto. Com o produto que você tem, só muda a forma de vender. Você vai ficar impressionado e garanto, você vai dizer assim: Por que eu não fiz isso antes? É só porque não sabia, né? E depois que você fizer isso, eu vou pedir uma gentileza para você. Manda uma mensagem para nós dizendo: eu fiz e esse foi o resultado. Tá? E aí nós vamos realmente estar satisfeitos, estar muito felizes aqui, porque nós atingimos o nosso objetivo, que é a nossa missão. Eu vou compartilhar aqui. A missão da CAD, da nossa consultoria, é desenvolver pessoas e organizações na prosperidade. Que pessoas? Você, os seus colaboradores, os seus clientes, nós mesmos, nossos colaboradores. Que organizações? A sua e a nossa. E quando a gente faz essa troca de experiência aqui, é isso que nós estamos conseguindo. Estamos desenvolvendo um pouquinho mais a tua organização na prosperidade. E agora, talvez, daqui a um tempo, quando você perceber que realmente só um podcast pode fazer toda essa diferença, você me dê a confiança e a honra de realmente me convidar para mim e para que minha equipe ajude você de forma mais organizada e profissional. Mas primeiro eu quero que você experimente. Dá o primeiro passo, né? Dá o primeiro passo, porque o primeiro passo já vai fazer diferença para você. Sensacional. Tá? Com isso, nós vamos finalizar aqui. Eu quero agradecer você que assistiu ou que ouviu esse podcast até agora. Para nós é prazer, né? Bom, isso aqui eu estou
curtindo aqui, né? Então, muito obrigado pela Próxima sua vez audiência. podemos usar vinho também, né? Vamos trazer um vinho próxima vez. O que vocês acham? A gente faz com vinho? Deixa aí nos comentários. Então, é isso. Meu nome é Henrique Perdomo. Espero que você tenha gostado desse podcast. Semana que vem tem mais, sempre às segundas-feiras. A gente libera o episódio no YouTube e no Spotify. Valeu! Eu sou o Luiz Perdomo e, por favor, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter me dado aquilo que você tem de mais valioso, que é o seu tempo. Eu faço isso com muito carinho, espero ter te ajudado. Nos vemos no próximo podcast. Valeu, Até. tchau, tchau! Tchau.